Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar e mostrar para vocês o Cabinet of Curiosities, do Guillermo del Toro com o Mark Scott Zicree. Esse livro aqui, quem não sabe, o Guillermo del Toro é um diretor de cinema e nesse livro eles vão falar sobre as coleções, sobre, enfim, o mundo do Guillermo del Toro e não exatamente sobre a obra cinematográfica. Óbvio que isso tudo tá no contexto das obras dele, mas eu já vou mostrar por dentro, acho que vocês vão entender melhor o que eu quis dizer. Mas, primeiro de tudo que eu queria falar é que a capa é muito legal. Então, todos esses desenhos são do próprio Guilherme e eu não sei se vai dar pra ver certinho. Essas partes, assim, são um material meio fosco, meio soft touch, enquanto essa moldurinha é em verniz. Isso criou um efeito, assim, muito... agora acho que deu pra ver um pouquinho melhor. Muito legal. O Guilherme Del Toro tem uma casa, que ele chama assim meio de escritório, em que ele tem muitas obras de arte e coleções de apetrechos diversos e coisas usadas nos filmes dele, livros e tudo mais. E além disso, ele desenha. Então ele tem esses journals, esses diários que ele mantém. Então para cada filme tem um desses, ele escreve, ele desenha. E esse livro é mais ou menos sobre tudo isso. Então vai falar um pouco sobre a casa dele, sobre as coleções. Então, por exemplo, esse aqui é um dos quartos da casa dele. Não é a casa que ele mora, mas é uma casa perto, é tipo um escritório, sei lá, ateliê, enfim. Por exemplo, isso aqui é a entrada. Então, assim, é um lugar muito, muito louco. E ele tem esses quartos meio temáticos, assim. Então eles vão apresentando pra gente, tem fotos de cada um deles, como que é a distinção, né? Então tem, tipo, o quarto de quadrinhos, tem o quarto de horror, tem um quarto, enfim, de criação e por aí vai. É bem louco, assim. Tipo, o corredor. É um pouco medonho, assim. Mas o que eles exploram nesse livro é a ideia do Cabinet of Curiosities. Esse é um tipo de exposição, eles explicam aqui que ficou muito na moda na Europa do século XVII, em que as pessoas ou tinham uma caixinha, uma mala, ou às vezes cômodos inteiros em que elas colecionavam de tudo. Então, assim, apetrechos de viagens, coisas esquisitas, livros antigos, quadros, estátuas, enfim, era uma espécie de museu pessoal em que você juntava tudo que você gostava, que você achasse estranho, enfim, todo ali um universo seu de pequenos objetos, e, enfim. E é bem curioso porque, nesse sentido, ele tem tanto obras de artes de artistas mais consagrados, quanto coisas mais simples, coisas que ele achou e achou louco, coisas que ele fez. Então, eu acho, de certa forma, ele criando um próprio mundo de significados dele, de coisas que fazem sentido pra ele e que ele apropria pra montar num quarto só, né? Assim, ele pega essas obras de outras pessoas e reinterpreta elas ao montar do jeito que ele monta. Eu acho isso muito louco, assim, eu achei... Por mais que eu não me identifique tanto com o estilo dele, de horror, de terror e tal, eu achei essa ideia muito curiosa. E essa representação dele que ele monta também é bem interessante. Então esse é um dos aspectos que eles vão explorar no livro. O Mark Scott Zicree conversa, faz entrevistas com o Guilherme, eles vão explorando cada um desses cômodos, falando o que tem, de onde que veio, de onde que veio a inspiração. Vão comentar um pouquinho mais sobre algumas peças específicas. Bem interessante. Outro aspecto que eles vão explorar são inspirações do Guillermo del Toro, então ele vai falar de artistas tanto literatura quanto artes plásticas, enfim, todo esse tipo de coisa que ele gosta, que ele tem como inspiração para ele.
também fazendo alguma relação de como isso acabou sendo transportado para os filmes. E por fim, uma última coisa que eles vão explorar ainda é a questão desses diários e cadernos do Guilherme Del Toro. Então, tem várias páginas de reprodução desses materiais. E, de novo, não é um estilo que eu exatamente me identifique, mas eu acho impressionante o trabalho que ele faz, assim. Eu acho que é muito, muito condizente com ele. E... enfim, dessa parte eles começam a explorar mais em relação aos filmes mesmo, porque ele, além de ter uns diários mais pessoais, digamos assim, tem esses registros para cada um dos filmes que ele fez, né? Com coisas que ele quer sobre o roteiro, sobre a construção dos personagens e por aí vai. Então, procurando para vocês a parte que ele fala sobre o labirinto do fauno. Por exemplo, aqui o desenho de tipo a casa que ele imaginava. Assim. Então ele é um livro muito legal para quem também gosta desse tipo de caderno, assim, né? De desenho e afins. A última coisa que esse livro também tem é alguns textos de outras pessoas falando um pouco sobre o Guilherme Del Toro. Um texto bem interessante do Neil Gaiman falando como que foi quando o Neil Gaiman conheceu essa casa dele e a experiência que ele teve de que tudo parecia um sonho e de que aquele lugar não existia. E vai ter, sei lá, James Cameron falando, Tom Cruise falando, então tem esses textos também que falam tanto um pouco sobre a obra cinematográfica quanto sobre os cadernos, sobre a casa, enfim, todo esse universo. Outra ideia que eles exploram um pouco é a questão dele ser artisticamente sensível para várias coisas, né? Ele desenha, ele faz os filmes e ele comenta que os filmes são tipo uma maneira que ele achou de juntar muitas coisas que ele gosta, muitas referências que ele gosta e que eu achei bem interessante nisso, porque no fundo ele usa os desenhos nos filmes, ele usa tudo isso junto. Então, achei assim, quase uma declaração de amor ao cinema, achei bem divertido. Pessoal, é isso, esse livro é bem bonito, ele é grandão, assim, e eu acho que vale muito a pena pra quem gosta do Guilherme Del Toro, ou pra quem gosta, enfim, desse tipo de linguagem, desse tipo de arte. E é isso, se alguém quiser saber alguma coisa, pode deixar ali nos comentários. Um beijo e até logo.